Paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, como vai vocês? Vocês estão bem? Eu, graças a Deus, estou bem, porque estou junto com vocês e graças a Deus, Deus está aqui conosco, amém? Meus irmãos, minhas irmãs, eu quero contar para vocês, porque, meus irmãos, o crente, não é só o crente, a pessoa, ele tendo fé em Deus, ele vence tudo, porque Jesus venceu, ele passou a prova, as lutas, mas ele venceu. Se Jesus venceu, nós também pode vencer. Nós temos fé em Deus, nós cremos em Deus, então, e Deus está ali com a gente. E nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo não desampara os filhos dele, né? Então, veja bem, meus irmãos. Minhas crianças eram pequenas, minhas 3 crianças, que eu tenho 3 filhas, né? Como sempre eu falo para vocês, que eu tenho 3 filhas. Uma é a mais velha, é a Vanessa, a do meio é Leia e a caçula é a Thalita, né? Vocês sabem que criança pequena, eles dão um pouco de trabalho, né? E também ele vai para a escola, essas coisas todas, eles precisam das coisas, né? E quando a gente está desempregado, vocês sabem que as coisas se tornam um pouco difíceis para a gente. Então, alguém que já teve desempregado nas suas casas, né, deve saber como que é a vida do desempregado. Não, a pessoa não fica desempregada porque ele quer, não. Ele se esforça e procura até Deus abençoar. E meu esposo, quando ele estava desempregado, eu clamava a Deus. Eu buscava meu Deus. Eu clamava, Deus, abre as portas para meu esposo, abre as portas. E de manhã cedinho, eu tinha aquele horário de levantar e já eu terminava de fazer meus afazeres, já ia para a oração. Ali, e eu tinha uma irmã que ela morava assim, perto da minha casa. E ela gostava, quando ela via eu orando, ela gostava de vir também para minha casa para nós orar junto naquele horário. E ali nós orava, meus irmãos, clamava desse Deus maravilhoso, é o Deus que não desampara ninguém. E ali eu fui clamando, meu Deus, abre as portas, meu Deus, abre a porta do emprego, o Senhor sabe que a gente tem criança pequena, e nós precisa de comprar no lar da gente, a gente quer sempre um tapete, são coisas modernas, gosta de um tapete, eu gosto, viu, meus irmãos, eu gosto muito das coisas, e daquelas coisas bonitas na minha casa, eu gosto, eu sou muito de comprar as coisas assim para casa. Aí, e eu queria, mas também eu nunca fui de estar apertando meu esposo. Ai, eu quero, você vai comprar. Não, minhas irmãs, a gente tem que ter paciência e ver no tempo da abundância, no tempo que a gente está mais um pouquinho, a gente tem que ter paciência. Então, eu orava, eu pedia, eu clamava, meu Deus, e eu falava com Deus, ó Senhor, eu preciso do Senhor me ajudar assim e tal, e explicando, pedindo para Ele, explicando, que Deus já sabe daquilo que a gente precisa. Mas a gente só se sente bem se a gente falar, a gente quer falar o que a gente quer, né? E ali eu orava, pedia, clamava, e ali o tempo foi passando, e os meses foi passando, e eu falava. Meus irmãos, desculpa um pouquinho aí, que eu fiz um sinal aqui, mas é porque tem pernilongo, nessa época veio pernilongo, né?
E assim, você sabe, eu estou com a porta assim aberta, aí vem os pernilongos, né? Desculpa aí. Então, aí eu pegava, eu ficava pedindo a Deus, mas eu sempre tive aquela fé viva, tinha aquela certeza absoluta que Deus ia ouvir a minha oração e Deus ia abrir as portas. Por isso que eu digo para vocês, meus irmãos, quando vocês clamarem a Deus por alguma coisa que vocês precisam, clame com fé, que pode deixar que Deus ele se responsabiliza a dar para você aquilo que você está necessitando. Porque eu fazia dessa maneira. E ali eu fui pedindo, falando, foram 4 anos de prova, de luta, mas eu nunca desvaneci. Eu sempre permaneci ali firme no clamor a Deus. Aí eu falava, Jesus, olha, eu preciso disso e isso, eu preciso do Senhor abrir a porta do emprego para meu esposo, o Senhor prepara uma porta de emprego, e ali eu clamava, pedia, até chorar, eu chorava, meus irmãos. Naquele clamor, Deus me dava aquela vitória, aquela fé, que eu chegava a clamar a Deus, chegava a chorar. Mas aquela fé viva e eu com aquela paciência, esperando no Senhor. Cada dia que eu orava, eu tinha certeza que Jesus ia responder. Que Jesus, naquela hora certa, Jesus ia responder minha oração. E foi o que aconteceu, meus irmãos. Por isso que a gente pede com certeza. E com quando você clamar a Deus, clame com fé. E deixa que Deus sabe como, a hora que Ele vai responder. Após, meus irmãos, chegou o dia de Deus abrir as portas para meu esposo. Meu esposo, quando eu falava, aí ele chegava da rua, que às vezes ele ia fazer alguma coisa, quando ele ia chegando, ele ia falando comigo, né? Aí eu falava para ele. Ele falava assim, mas você ainda está aí orando ainda? Eu falava, lógico, temos que orar. Se nós não oramos, Deus não vai responder, né? Aí, meus irmãos, Deus foi ouvindo o meu clamor, foi ouvindo. Chegou o dia que Deus respondeu. Aí Deus respondeu o meu clamor e foi o dia da minha alegria. Eu e aquela irmã que orava mais às vezes eu falava assim, quando meu esposo chegava e falava alguma coisa, eu dizia, homem de pouca fé, você tem que ter fé em Deus, como eu tenho fé. Pode deixar que vai chegar o dia que Deus vai responder nossa oração. Deus não deixa nada em vão. Ele sabe o dia que ele pode fazer a obra, né, irmão? A fazer aquela coisa linda para nós se alegrar o nosso coração. Jesus abriu as portas. Jesus abriu as portas. Aí Deus, ele falava assim, que aquele trabalho, que é aquela porta de emprego que ele tinha ido atrás, que foi eu que tinha pedido para Deus, mas que aquilo ali já tinha caducado, e ele não ia trabalhar mais não, que ele não ia conseguir mais nada não. Então, ele falava, não, Deus não vai, Deus nem vai abrir a porta mais para mim não, eu não vou mais trabalhar. Eu digo, calma, Jesus está ouvindo o clamor. Então, meu irmão, com muita paciência, Deus estendeu as mãos santas dele. Eita, Deus maravilhoso! Ele é Deus que tudo pode fazer por nós. E aí, meu irmão, Deus abriu essas portas. Ele foi no trabalho, foi lá, acertou tudo, levou os documentos e
tudo deu certo. Eita, Deus maravilhoso, eita, Deus bom, né? E aquela porta de emprego, uma porta boa, que ele entrou ali, trabalhou 22 anos nesse emprego. Eita, era Deus, eu agradecia a Deus todo dia, pelas bênçãos que ele deu para nós, que foi uma porta de emprego maravilhosa. Meus irmãos, eu não tenho de que reclamar desse Deus, eu só tenho que agradecer a ele, falar para ele que eu sou grata a ele por tudo, né? E é como aconteceu. As minhas filhas cresceram, são umas jovens, né? E eu sempre fazendo meu servicinho do lar, tudo, fazendo alguma coisinha em casa, tal. E foi assim que Deus me deu a minha vitória. E eu digo para todas vocês, tenha paciência, peça para Deus com muita fé e permaneça na fé, que Deus responde a tua oração. Não se preocupe, pode orar e vai orando. O dia que você bem não espera é o dia da tua vitória, como foi a minha vitória. Amém? Oi, pessoal. Tá aí, vocês ouviram esse testemunho que a minha mãe contou. Se você gostou, deixa um like para dar uma ajuda no canal. Você deixando o like, o YouTube entende que esse vídeo foi bom e recomenda para mais pessoas. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal e ativa o sininho. Tem vídeos novos 2 vezes por semana. Se você ainda não deixou os seus comentários aí com os seus pedidos de oração, pode deixar aí os seus pedidos de oração. Aqui tem o caderninho, ó. Todo dia, nós escrevemos seu nome aqui nesse caderno. Todo dia minha mãe ora e apresenta esse caderninho nas orações dela. Tá bom? Também compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares, você que achou interessante esse testemunho. Tá bom? Se você quiser, diga aí de que estado ou país você assiste a esse vídeo, tá? Então, meus irmãos, eu oro por todos. Quando eu pego o caderninho, que eu vou orar, aí eu ponho o caderninho ali e eu abro o caderninho, apresento a Deus o nome dessas pessoas, vou passando aquelas folhas assim e pedindo, apresentando para Deus. Eu oro, eu faço dessa maneira, meus irmãos, porque eu não sei a precisão que está aquela pessoa da oração. Então, eu apresento, Jesus, essas pessoas aqui pediram oração, porque eles estão necessitando desta oração. Então, a minha obrigação que eu tenho com meu Deus é orar, apresentar. Jesus, visita o lar dessas pessoas, visita a casa deles, aonde eles estiver, se tiver nenhum apuro, nenhum problema, o Senhor visita eles agora. Não deixa só. Jesus seja sempre presente, protegendo eles, elas, todos, de uma maneira geral. Amém? Que eu sei que vocês também me apresentam a Deus. Eu tenho certeza, meus irmãos. Deus é bom para todos nós. Se eu apresento vocês, logicamente vocês vão me apresentar também. Amém? É sim, meus irmãos. Tem uns irmãos que eu me lembro o nome deles, porque eles estão sempre apresentando, eles estão sempre deixando mensagem aí nos comentários, às vezes pedindo para que eu apresente eles nas minhas orações. Lógico, é obrigação minha de apresentar. E eu tenho aquele prazer de apresentar vocês todos na mão de Deus.
Porque eu sei, se tiver enfermo, Deus cura. É dessa maneira. Olha, meus irmãos, quando eu dobro o meu joelho ou quando eu vou orar, eu tenho aquele prazer de apresentar essas pessoas na mão de Deus. Porque Deus sabe de todas as coisas. Amém? Então, meus irmãos, fiquem todos na paz de nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a vocês todos. Que Deus multiplique a fé de vocês, o amor de vocês. E Deus aumente a minha fé, a minha vontade de orar por todos vocês, em nome de Jesus. Amém?